Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! E começa agora mais um Esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre a independência do Brasil. Vamos saber do momento político da época, navegar sobre o absolutismo, liberalismo e o regime constitucional no Brasil. Vamos conhecer também os personagens importantes que arquitetaram a nossa independência e outros fatos curiosos. E para contar sobre esta e outras questões, vamos conversar com Paulo Rezzutti, escritor e pesquisador paulista, membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Paulo Rezzutti é autor de vários livros, e entre eles podemos destacar Dom Pedro, a História Não Contada, vencedor do Prêmio Jabuti de 2016 na categoria Biografia, Dona Leopoldina, a História Não Contada, a mulher que arquitetou a independência do Brasil. Seja bem-vindo, Paulo Rezzutti. Obrigado, muito obrigado, Daniel, pelo convite. Vamos conversar aí sobre esse povo todo aí que arquitetou a nossa independência. Isso. Paulo, como foi seu processo de pesquisa para tantos livros sobre os personagens daquela época? Assim, como foi construir essa série Histórias Não Contadas? Olha, um na verdade foi encadeando o outro, né? Foi desencadeando o outro, na verdade. Então uma pesquisa foi levando a outra, que foi levando a outra, que foi levando a outra. Na verdade eu comecei tudo isso com um livro a respeito da Marquesa de Santos, né, que era o meu interesse inicial aqui em São Paulo. Aí por conta dela, obviamente, acabei chegando no Dom Pedro. Ele me levou a Leopoldina e ambos me levaram ao filho deles, né, o Dom Pedro II, que é o meu mais recente lançamento, mas que foge aí da independência, né? Aí já é uma questão mais da consolidação do Estado brasileiro. A história que é ensinada nas escolas é fiel aos acontecimentos reais ou tem uma diferençazinha do que você levantou para o que realmente é ensinado? Então, o que é ensinado é meio cristalizado, né? É o que tem que se aprender para fazer o vestibular, né? Basicamente. Então, assim, o que eu trago são novas luzes, não necessariamente a respeito desses processos históricos, que já são muito consolidados e tal. Mas eu acredito que o meu trabalho principal é dar vida a esses protagonistas que participaram desses processos. Então, entender melhor o Dom Pedro, entender melhor a Leopoldina, da onde eles vieram, como que foi a educação deles, como que eles chegaram aqui no Brasil, né? Ele vindo de Portugal, ela da Áustria. Então, é humanizar esses nossos personagens. Então, isso raramente vai dar tempo em sala de aula. Certo. Então, a sala de aula ela vai dar uma pincelada básica nesses processos. E aí, claro, às vezes cai no ridículo de um professor ou outro, não todos, entrar nas caricaturas, né? Que aí é muito fácil o cara fazer caricatura de todo mundo. Mas isso é uma pequena minoria, isso está mudando muito. E o que eu estou sentindo é que os alunos estão querendo saber mais, né, a respeito dessas pessoas, de carne e osso. Então, para a gente entrar no momento independência propriamente dito, eu achava melhor a gente fazer uma introdução como estava o momento político no Brasil e na Europa antes da independência do Brasil, assim. Como é que estava o cenário político e social? A gente tem um processo, assim, que dá para imaginar que ele começa lá com a independência das colônias inglesas na América.
E isso vai levar, de certa forma, aos ideais da Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai trazer o Napoleão, que é o grande guerreiro que, com as suas guerras e as suas lutas, ele acaba levando esses ideais da Revolução Francesa para toda a Europa, fazendo com que a base do absolutismo, né, que é aquela idealização de que o rei é enviado de Deus e governa em nome de Deus o seu povo e tal, acaba sendo ruído esses alicerces, né, devido aos ideais da Revolução Francesa, o Napoleão e tudo mais. E isso vai causar uma grande mudança de paradigma. Então, vários povos, começando pela França e outros, vão ver que os homens têm os seus direitos e eles podem, sim, ser governados não apenas por alguém hereditário e tudo mais. Há uma ruptura, então, né, de um sistema, né, que é o absolutismo, e aí passa a ter essa questão do liberalismo. O Dom Pedro I, ele entra, né, nessa primeira parte como um fruto do absolutismo. Por quê? Porque Portugal era uma das poucas nações europeias que consegue fugir, pelo menos a família real portuguesa consegue fugir desse jugo do Napoleão. Então, quando o Napoleão vai invadir Portugal, o Dom Pedro transfere a corte para o Brasil. Então, o centro de poder, o centro administrativo da coroa portuguesa passa a ser o Brasil. Esse Brasil vai passar a ser uma unidade autônoma dentro desse Reino Unido, né, que vai ser criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. E o rei está aqui no Brasil. Então, você tem um rei que vem para a América, né, o primeiro rei a pisar no continente americano, e que salva o seu Estado Nacional, de certa maneira, desse jugo do Napoleão. Então, vem para o Brasil uma corte absolutista, onde ainda reinava essa ideia de Deus que mandou o seu imperador, o seu governante governar aquele povo e tal. E isso vai influenciar na educação do Dom Pedro, né, porque ele vai ser criado dentro dessa corte absolutista, mas já com algumas pessoas vendo que aquele modelo pode não ser o ideal para governar. Então, dentro da própria corte, começa a ter alguns elementos que começam a achar que talvez dar um pouco mais de poder para a burguesia, que está crescendo, não seja de todo mal, que é basicamente o que a Revolução Francesa faz, colocar a burguesia dentro do jogo do poder. E então você tem uma criatura, né, o Dom Pedro, criado dentro de uma corte absolutista, mas já começando a dar os primeiros passos no liberalismo. Tanto que a primeira vez que ele assume efetivamente o governo, quando o Dom João VI vai embora para Portugal, né, a gente tem que lembrar que há 200 anos estava ocorrendo no Porto a Revolução do Porto, que obriga o Dom João VI a voltar para Portugal em 1820, tem essa revolução, e em 21 ele parte de volta, a corte volta para Portugal, e ele deixa o filho dele, o Dom Pedro, no Brasil como príncipe regente em nome dele. E aí esse príncipe regente, o que ele faz? Ele começa já a colocar um monte de lei que facilita muito a vida do povo, principalmente na parte das liberdades. Por exemplo, antes das leis que o Dom Pedro começa a aprovar, você podia ser preso por qualquer razão. Aliás, você podia ser preso, ponto. Quem estava te prendendo, né, no caso o governo, a justiça, enfim, eles não precisavam nem de prova, não precisava ter acariação. Sabe assim, tinha toda uma questão de liberdade cerceada. E o Dom Pedro já começa a abrir isso com o príncipe regente. Então são os primeiros flertes dele com essa questão dos direitos do homem, do cidadão, que vai ser instituído pela Revolução Francesa. Então você já tem um híbrido aí, né? A gente tem um primeiro governante que está com o pé nas duas canoas, mas depois ele vai acabar pendendo totalmente para a parte liberal. E a gente tem também outros dois personagens muito importantes. E aí eu vou começar pela Dona Leopoldina. Como foi que essa princesa veio para o Brasil se casar com o Dom Pedro e qual o papel dela na independência? Conta pra gente, Paulo. A Leopoldina, ela é filha do rei do imperador da Áustria, né? A Áustria foi um dos poucos países que, apesar de terem sido subjugados pelo Napoleão, o Napoleão não tomou o trono deles, como ele fez com grande parte da Europa, ele tirava os reis e colocava irmãos, enteado,
no trono daquele lugar, né? Ele fez isso na Espanha, tirou o rei da Espanha, colocou o irmão, fez isso, a Bélgica fez isso, na Itália, mas na Áustria ele poupou, porque o Francisco I da Áustria, ele deu a filha dele para o Napoleão casar, né? Então ele poupou, de certa maneira, a Áustria, mas é essa Áustria que vai se disputar depois com a Prússia e com a Rússia e com a Inglaterra, e vai conseguir derrotar o Napoleão. A Áustria, ela entra nessa história muito fortalecida. E o Dom João VI, que de bobo não tinha nada, ele resolve fazer uma aliança com a Áustria, né? E até para contrabalançar a aliança que ele tinha com a Inglaterra. Então ele arruma um outro aliado muito poderoso, que é a Áustria. Então, isso tudo aí, você está percebendo, estou falando de política. E a Áustria também entrava com várias questões, com proteção dos interesses de Portugal na Europa. Sim. Então, tudo isso que eu estou falando é política. E, efetivamente, esse casamento é completamente político. Qualquer casamento dinástico, ou seja, entre duas casas reinantes, era uma aliança política entre essas duas casas, e, respectivamente, sobre esses dois países. Desde 1808, quando a gente tem a abertura das cortes, desde 1808, quando a gente tem a abertura dos portos às nações do Brasil, às nações amigas, quem era a nação amiga? Era a Inglaterra. Então, basicamente, o comércio com o Brasil era feito basicamente com a Inglaterra, quando Portugal estava tomado lá pelas tropas napoleônicas. Com essa aliança, a queda do Napoleão, e essa aliança com a Áustria, os portos do Brasil também passam a fazer comércio com os estados germânicos, governados pela família Habsburgo. Então, também tem aliança, além da econômica, você também tem, além da aliança política, você também vai ter aliança econômica. Então, tudo isso é uma grande questão de Estado, né? Não há amor, não há vou casar por amor, não. Esses casamentos eram arranjados para serem negócios de Estado. E aí, nesse contexto, a Leopoldina atravessa o Atlântico, ela vem para o Brasil, quase 4 meses de viagem, e aí ela atravessa, então, mas isso é uma aventura, né? Porque imagina, numa época que para você pegar um navio, você fazia testamento. Não é que nem hoje, que você pega um avião e 8 horas você chega na Europa, entendeu? Então, era uma coisa totalmente aventureira. Aí ela vem para cá, na verdade, para ser rainha de Portugal. Então, assim, a esperança daquela jovem era que ela voltaria a ver a sua família que está na Europa. Porque a ideia era que essa corte portuguesa que estava no Brasil voltasse em algum momento para Lisboa. E ela poderia ver novamente a sua família. E então ela casa para ser rainha de Portugal. E ela acaba virando a primeira imperatriz do Brasil independente. E quando o sogro dela volta para a Europa, e qual contexto que é esse retorno do Dom João VI? Você tem a Revolução do Porto, como eu falei, que é em 1820, 21 ele volta para lá, obrigado. E aí, a partir de 1820, com a Revolução Liberal do Porto, Portugal não é mais absolutista, porque essa revolução, além de exigir o retorno dele a Portugal, ela também cria a Assembleia Constituinte Portuguesa. Então, pela primeira vez, Portugal vai ter uma Constituição. Então, os deputados são convocadas eleições para deputados constitucionais. Então, e aí em Lisboa se reúne a Corte Constitucional, as Cortes Constitucionais Portuguesas. E essas cortes vão fazer a Constituição e vão governar em nome do rei. Então ele perde completamente o poder. E ele passa a ser um virtual prisioneiro dessas cortes. Mais ou menos, e aí vai lembrar para Leopoldina o que aconteceu com a tia-avó dela, a Rainha Maria Antonieta da França, onde essa Revolução Francesa e a tia-avó e o tio-avô dela terem perdido as cabeças, serem guilhotinados, tudo começou como uma Assembleia Constituinte, né, onde o povo e a burguesia acabaram tomando o poder. E isso para ela é uma coisa muito perigosa, ela vê isso como uma coisa muito perigosa que está acontecendo em Portugal. E ela entende que o rei de Portugal, Dom João VI, é um virtual prisioneiro dessas cortes. Até o próprio Dom João VI brincava, ele falava... Ele abria os jornais todo dia de manhã e falava assim, vou ver o que
Vou ver o que eu decidi ontem. Uhum. Porque quem decidia era os deputados, né? Mas em nome do rei, né? Ele acaba virando uma figura meramente figurativa, né? Decorativa. E aí, já com esse pensamento, começam a vir as primeiras ordens dessas cortes para que Dom Pedro e a família, a Leopoldina e os filhos, fossem para a Europa. Por quê? Porque não era interesse dessas cortes, e os deputados ficam muito revoltados quando descobrem que o Dom João deixou o filho dele no Brasil. Uhum. Porque a ideia não era ter um poder local presente em nome do rei. O poder local presente tinha que governar em nome dessas cortes constitucionais, em nome desses deputados de Lisboa. E essas cortes, elas querem mais ainda. Elas não só não querem que tenha um poder centralizado no Brasil, mas querem que todas as províncias brasileiras respondam diretamente a Lisboa. Então, não teria mais um poder centralizado resolvendo tudo no Brasil. Algumas províncias até acham isso bom, porque, por exemplo, se você pegar Maranhão, do norte e do nordeste, era muito mais rápido a travessia e as notícias com Lisboa, por causa da distância do Atlântico, do que com o Rio de Janeiro. Uhum. Então, resolvia-se, para alguns lugares do nordeste, se resolveria mais facilmente algumas coisas administrativas, tendo contato com Lisboa do que com o Rio. Bom, mas aí começam essas ordens das cortes de irem para Lisboa, para eles voltarem para Lisboa, e ela começa a perceber, a Leopoldina começa a perceber, que se isso acontecer, é incerto o futuro deles na Europa, porque não se sabe o que vai acontecer com eles na mão das cortes portuguesas, uma vez, como eu já disse, que o Dom João VI era um virtual prisioneiro das cortes. O Dom Pedro, ele não tinha uma educação política e até mesmo de instrução tão aprimorada, tão aprofundada quanto a da Leopoldina. A Leopoldina, para ter uma ideia, ela estava em Viena, ainda antes de se casar com ele, quando houve o grande congresso de Viena, que após a queda do Napoleão, todas as grandes potências e os antigos reis que foram destronados se reúnem em Viena para discutir o futuro da Europa. Uhum. Onde o mapa da Europa é refeito e as antigas casas voltam a governar. E lá nesse congresso, ela vai conhecer todo mundo. Assim, ela vai conhecer o czar da Rússia, ela vai conhecer o rei da Prússia, o duque de Württemberg, enfim, ela vai ter todo um contato, o primeiro-ministro da França, ela vai ter todo um contato com esse mundo político e diplomático do século XIX. Sim. Coisa que, para o Dom Pedro, isso era... eu ouvia-se dizer, entendeu? Ele nem nunca viu ninguém. Chegou pequeno aqui? Chegou pequeno aqui, não teve esse contato e essa vivência com a Europa. Tem até uma brincadeira, uma brincadeira não, é uma história real, mas que eu gosto de ilustrar, para o pessoal ter uma ideia. Ela tinha essa vivência de Europa que faltava para ele. Então ela manda vir uns cavalos para ele. E realmente eram os cavalos bonitos, não lembro direito a raça dos cavalos. E quando chegam, ele fica super entusiasmado e vira para ela e agradece o presente que ela havia dado para ele, que eram os cavalos mais lindos do mundo. E ela olha para ele e fala, não, na verdade tem mais bonitos, né? Quer dizer, você já vê a diferença de cultura por aí, né? Ele achando que aquilo era e ela sabendo que não era tudo aquilo. Então era bem diferente. Então ela tinha uma visão também política e social que faltava um pouco a ele por conta dessa vivência que ela teve ele não. E ela já tinha percebido assim que se eles voltassem para Portugal, eles não iam ter muito futuro. Né? O futuro era completamente incerto. E que era melhor eles continuarem aqui no Brasil e garantirem para a família pelo menos um trono. Uhum. Porque eles não sabiam o que ia acontecer em Portugal. Enquanto isso, Dom Pedro ainda estava preocupado em fazer tudo o que a corte quisesse, os deputados quisessem, porque ele tinha medo de que eles tirassem ele da sucessão do trono português. Sim. E assim, para Leopoldina, esse trono já tinha perdido, entendeu? E era melhor garantir o que tinha por aqui. Então ela começa a se envolver com um movimento que não é um movimento de independência, como a gente conhece. Na verdade, é um movimento inicial, que é um movimento autonomista brasileiro, que inclusive o José Bonifácio fazia parte. Esse movimento autonomista, ele tentava manter
a autonomia do Brasil como reino independente de Portugal, unido, claro, pela mesma coroa. Algo como hoje seria o Canadá ou a Austrália em relação à coroa da Inglaterra. Entendeu? Tipo, é um país separado, mas unido pela mesma coroa. Quer dizer, o chefe de Estado é a rainha da Inglaterra. Mas eles têm o próprio parlamento, enfim, eles decidem a sua vida em separado com a Inglaterra. E era essa a ideia que eles tinham, ou seja, era a manutenção desse Brasil como reino unido que o Dom João VI tinha criado. O José Bonifácio também influenciava nisso tudo aí junto com ela, né? Sim, tudo. O José Bonifácio, ele era uma pessoa muito mais instruída do que todos eles. Ele havia sido educado na Europa, ele tinha sido professor na Europa, ele tinha trabalhado para a coroa portuguesa em Lisboa, ele se aposenta lá em Lisboa. Ele era um mineralogista renomado, uma das funções dele era, inclusive, estudar os minérios que tinham no Brasil e as suas potenciais, o que podia ser feito com esses minérios em Portugal. Você tem a queda, ou seja, não tem mais uma forte extração de ouro nas minas no Brasil, você já não tem os diamantes maravilhosos do início que tinham sido descobertos. Então, o que mais essas minas poderiam dar de riqueza e contribuir para o desenvolvimento de Portugal e do Brasil? Era um desses estudos que ele fazia. Assim como estudos envolvendo educação, física e várias outras questões. Então, e além de tudo isso, ele era um político. E aí, quando ele se aposenta em Portugal, ele volta para o Brasil e ele era da onde? Ele nasceu em Santos. Mas ele sobe a serra e vai morar na cidade de São Paulo, e lá ele vai ser vice-governador da província da província de São Paulo. E como vice-governador da província de São Paulo, ele tem um papel preponderante na questão do fico. É ele que recolhe as assinaturas e manda uma carta alegando que o melhor que o Dom Pedro, como príncipe regente, devia fazer era continuar no Brasil. Ao contrário do que as cortes queriam que ele voltasse para Portugal. E a Leopoldina, nesse momento, se alia, porque o pensamento é o mesmo. Então você tem o encontro de duas facções que pensavam da mesma maneira. A facção do Rio com a facção de São Paulo. E também vai ter a facção de Minas, que são as três grandes províncias que se unem inicialmente nesse projeto da independência. E aí, com isso, ele vai para o Rio de Janeiro, e aí ele é feito pelo Dom Pedro o primeiro ministro brasileiro desse Reino Unido, como ainda era, né? O Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarve. E aí você tem, então, o Dia do Fico é no início de 1822, e você vai ter todo um processo iniciando com essa rebeldia, como foi visto por Portugal do príncipe, falando que não vai voltar para Portugal. E então isso cai como uma bomba em Portugal, porque finaliza o início de uma rebelião. E aí você tem um começo de uma disputa entre Brasil e Portugal que vai finalizar em setembro de 1822, quando chegam as cartas, a notícia de que ele vai ter que voltar, que as cortes querem que o José Bonifácio seja preso junto com outras pessoas, por terem, na cabeça deles, forçado o príncipe a ficar no Brasil. Então isso seria um crime contra Portugal, né, essa rebelião, essa rebeldia. E é nesse contexto que você vai ter esse início desse movimento independentista com o 7 de setembro. Ok. Assim, quando a gente vem para a gente a imagem do 7 de setembro, da independência, vem aquela imagem do quadro do Prédio Américo, que imortalizou para todo mundo aquilo ali que a gente usa até hoje. O que Dom Pedro estava fazendo em São Paulo, e se aquele quadro é fiel mesmo, tem toda aquela marcialidade, ele realmente gritou, estava todo mundo arrumadinho lá, como é que foi isso aí? Conta pra gente isso aí. Então, a questão assim, o que ele veio fazer em São Paulo, a mesma coisa que ele tinha feito em Minas uns meses antes. Com essa, a corte manda ele voltar, ele não volta, tal, começa, é que a gente pensa assim, que tudo a gente aprende meio que tudo muito rápido na escola, e a gente não vê que teve conflitos, né?
Uhum. Então, houve vários conflitos. Então, o fato dele ter ficado no Brasil descontentou gente daqui do Brasil que não queria ele aqui, que queria realmente receber as ordens diretamente de Portugal e não ter um governo centralizado. Então, você vai ter discussões e brigas e revoltas em Minas e em São Paulo por conta disso. Então, ele primeiro vai para Minas, volta para o Rio, e depois do Rio ele vem para São Paulo para apaziguar a cidade e dissolver a Câmara e decretar novas eleições. Ele vem para cá para governar São Paulo e resolver esses atritos políticos que estavam ocorrendo aqui. E ele desce para Santos, porque Santos é no litoral. Então ele foi ver já como que estava o estado das fortalezas, das fortificações, né? Essas fortificações, e ele vai, além de ver tudo como está, ele vai também visitar parentes do José Bonifácio, que moravam em Santos, e quando ele está voltando para São Paulo, ou seja, quando ele está subindo a Serra do Mar, ele recebe os 2 Correios da Independência, Paulo Bregaro, né, que é o primeiro, o cara que sai lá do Conselho de Estado no Rio de Janeiro, presidido pela Leopoldina, com as cartas e os despachos deles e de Lisboa, e chega em São Paulo, lá no bairro de Ipiranga, que na época era um bairro Moinhos, e encontra Dom Pedro. E o Paulo Bregaro é considerado até, ele é o patrono dos Correios, né, por conta dessa travessia que ele fez do Rio para São Paulo em tempo recorde. E aí então ele encontra um cara cansado, o Correio vai encontrar o Dom Pedro subindo a serra cansado, com diarreia. Não estava daquele jeito, aquele cavalo que aparece lá, não era o cavalo que ele estava montado, ele estava montando uma mula, porque você não subia e descia a Serra do Mar de cavalo, você tinha que ter um outro animal, um animal mais forte, mais rigoroso, resistente, que era a mula, né? Você fazia a subida e a descida da Serra do Mar por mulas. E naquele lugar, no Ipiranga, era onde se trocava as mulas pelos cavalos. Então, quando você viajava, você deixava numa estalagem lá os seus cavalos e trocava por mulas. E lá você fazia a troca depois para entrar na cidade com o teu cavalo. E teve mesmo aquele negócio de independência ou morte, não sei o quê? Teve. Isso eu conto no meu livro, o Dom Pedro, a História Não Contada, esse que eu ganhei o Jabuti. Eu achei os relatos de pessoas que estavam com ele naquele dia, que eles fizeram o Francisco de Castro do Canto e Melo, que era o irmão mais novo da Marquesa de Santos, ele estava, da futura Marquesa de Santos, ele estava com ele naquele momento, e 40 anos depois, em 1860, ele vai se preocupar em colocar no papel tudo que aconteceu naquele 7 de setembro de 1822. Mas não só isso, ele pega esse relato que ele escreveu sobre o que aconteceu em 1822 e manda para outras pessoas que fizeram parte daquilo e que ainda estavam vivas 40 anos depois. E essas pessoas vão acrescentando histórias. Então isso hoje tem uma cópia no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, mas o original está no arquivo do Dom Pedro II, que se encontra no arquivo histórico do Museu Imperial, em Petrópolis. E eu usei esse material para refazer essa cena, né? Sim, então eu relato essa cena com o olhar, né, os observadores daquela época. E aí então realmente teve tudo aquilo, mas não era aquela roupa, ele estava com uma fardeta azul. Aliás, eu acho que ele estava com uma fardeta azul, mas não era uma coisa não era tão uma coisa mais confortável para viajar assim, também, né? É uma viajada, mas assim, isso faz parte de uma coisa que era muito usada na época, que era você criar símbolos, né? Então, do jeito que a República vai depois criar o símbolo do Tiradentes, né? Tiradentes não foi aquele quadro do Pedro Américo mostrando Tiradentes, tem toda uma representação de Jesus Cristo, né? De mártir justamente mesmo. É o mártir, né? Ele e aí tem o Cristo na cruz, e aí você, inclusive, começa você tem um crucifixo do lado da cabeça do Tiradentes, então você logo compara aquelas barbas longas com a barba do Cristo na cruz e tal, e todas as peças, todos os membros do Tiradentes, né, que foram
que ele foi todo decepado, né? Então cada membro está num canto, se você juntar tudo forma uma cruz. Então você vê isso, sempre existe essa criação artística para você passar alguma mensagem para quem está vendo aquele quadro. Você tem que imaginar que grande parte da população do Brasil na época era analfabeta. Então ninguém ia ler história. Sim. Então ele ia aprender as coisas pela imagem que passassem para ele. E aí a imagem, aí vai de quem quer contar a história, né? Hoje em dia não ia ter a mesma graça, né? Porque todo mundo ia bater um selfie na hora lá, todo mundo com o Pedro. A música de hoje. Sucesso. Chegamos ao nosso momento musical, onde a música escolhida está relacionada ao nosso bate-papo, e a música de hoje escolhida é o que é hoje o nosso hino da independência do Brasil, composta em 1822 por Dom Pedro, e a letra foi escrita pelo poeta Evaristo da Veiga. Não saiam daí, já voltamos com o nosso entrevistado. Vamos ouvir. Japonês da pátria, filhos, prepotente a mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídia do houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais índias falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.
brasileiros, já tocamos juvenil do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Pra gente brasileira, onde vamos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Voltamos. Você está ouvindo Splendor Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando com Paulo Rezzutti, escritor e pesquisador paulista, autor de vários livros sobre a história do Brasil e seus personagens. Paulo, diferente dos que muitos acreditam, a independência do Brasil não foi tão pacífica, né? Algumas províncias continuaram leais aos portugueses. Isso é verdade? Aconteceu isso mesmo? Você vai ter... Sim, como eu falei lá no começo, a independência é um processo, né? Ela começa lá com o Fico e existem alguns pesquisadores que ainda vão mais longe. Eles acham que a independência começou lá em 1808, quando o Dom João VI chegou no Brasil. Mas vamos ficar aqui no que a gente está falando. Uhum. Você tem todo um processo que começa lá com o Fico, aí estoura definitivamente no 7 de setembro, e a gente pode dar essa questão encerrada só 3 anos depois, no final de 1825, quando finalmente se tem um tratado de paz e aliança entre o Brasil e Portugal, onde se resolve e se reconhece a independência do Brasil pela antiga metrópole. E a partir disso que você vai ter o reconhecimento de várias outras nações reconhecendo o Brasil como um Estado independente. Isso eu estou falando diplomaticamente. Uhum. Internamente, você tem a Bahia, por exemplo, que ela só vai se liberta, a independência da Bahia 1 ano depois. Eles comemoram julho de 1823, eles comemoram setembro de 22, porque ela teve, as tropas portuguesas estavam na Bahia, eles tiveram luta, eles tiveram que tomar Salvador, não foi uma coisa simples, né? Então você tem a grande heroína da independência, que é a Maria Quitéria, baiana, que vai lutar junto, né? Ela vai entrar escondida, vai fingir que é um homem, vai entrar escondida no exército brasileiro para lutar com os portugueses, aí depois descobrem que ela era mulher, mas daí não querem deixar ela sair, o pai tenta tirar ela de qualquer jeito, mas não deixa ela sair, porque ela tirava melhor que muito homem que estava lá no exército. Então ela acaba virando meio do exército brasileiro da independência. E aí você tem na Bahia, em vários lugares, você vai ter batalhas, tem batalha de Genipapo, Pernambuco, Maranhão, você vai ter guerra naval em Maranhão. Então você tem uma guerra que quase não é contada, né? Uhum. Acho que eu nem tinha noção disso, não tinha. Mas aí, depois de toda essa confusão, ele governou o país até 1831, aí abdicou o trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara, retornou a Portugal. Que motivo levaram Pedro I a essa decisão de largar tudo que ele já tinha feito aqui, com seu filho ainda um menininho? Então, ele não conseguia mais governar direito o Brasil, por várias questões. Na hora que... tem toda essa questão das guerras, né, desse processo da independência. Então, assim, de 25 em diante, no começo de 26, ele vai para a Bahia, aí ele começa a tomar mais pé dos negócios internos. Você vai ter uma revolta em 24, em Pernambuco. Você vai ter em 25, em dezembro de 25, você vai ter o início da guerra da Cisplatina, né? O Uruguai pertencia ao Brasil e aí ele quer se libertar, e aí você tem uma guerra no sul, que ele inclusive vai levar tropas lá para o sul em 26, no final de 26, aí em 26 morre a Leopoldina, e aí começa a desgraça dele, ele perde moralmente muito, ele perde a principal aliada política que ele tinha, e a Leopoldina era muito amada. A moral dele na Europa é uma desgraça por conta da questão
da amante da Marquesa de Santos, que ele não faz questão nenhuma de esconder ela. Então, é uma questão pública esse relacionamento da Marquesa com ele, o que também corrobora para destruição mesmo da imagem interna dele aqui no Brasil. E ele vai casar, depois de vários nãos, ele consegue uma nova esposa. Em 29 chega a Imperatriz Amélia, a Amélia de Leuchtenberg, que inclusive era neta do Napoleão, neta, na verdade, da primeira esposa do Napoleão, a Josefina. E a partir disso ele começa a ter vários entraves, muita questão política envolvendo ele. Ele tenta já em 26, 27, ele assina um tratado com a Inglaterra, entre outras coisas, que previa o fim do tráfico negreiro. E isso cai como uma bomba dentro da Assembleia Legislativa do Império, da Câmara do Império, porque era a Câmara que tinha que prover a lei para fazer isso valer. Eles empurram com a barriga até o final, até 1831 vai ter essa lei, mas assim, depois que o Dom Pedro abdica. Então ele já começa, ele começa já a bater de frente com essa questão da escravidão. As províncias, elas querem maior liberdade política, então elas não querem tanta interferência do imperador nas decisões internas das províncias. Eles querem, começa uma luta a respeito da federalização do império, que não estava previsto na Constituição. Então, com essa federalização do império, cada província passaria a fazer a sua própria eleição interna e decidir quem seria o seu presidente da província, ou seja, quem seria o seu governador. Então, o governador não seria mais indicado pelo imperador. Então, você já tem uns embates que acabam desgastando muito ele, a ponto dele não conseguir mais governar, ele não conseguia mais. E também tem outra questão. Os ministros que ele nomeava eram responsáveis só perante ele, e não ao parlamento. Caramba. Então aí tinha toda uma questão de briga interna no parlamento com esses ministros, que não eram ministros saídos de dentro do parlamento. A gente não tinha na época a gente não tinha um parlamentarismo que nem na Inglaterra, que você nomeava alguém da maioria, que detinha a maioria da Câmara, e aí essa pessoa que escolhia os ministros. Não, você tinha o imperador nomeando diretamente os seus ministros, e não menosprezando, mas não querendo misturar o que era o legislativo com o que era o executivo. Então o imperador detinha totalmente a máquina do executivo, que irritava muito a Câmara. Então você tem todo um desgaste político, moral, enfim, em volta do Dom Pedro, quando ele resolve, então, efetivamente sair do Brasil, porque não estava mais conseguindo governar o Brasil. E uma das questões que era sempre jogada na cara dele era a questão dele ter nascido em Portugal. Sim, de não ter sido brasileiro. Então começa a se questionar até que ponto ele, sendo português, tinha direito de governar o Brasil e blá e tal. E tanto que quando ele abdica, ele fala, agora, pelo menos do meu filho, ninguém vai questionar porque ele é nascido no Brasil. Então foi por uma questão de total ingovernabilidade que ele faz esse ato de abdicar em favor do filho, e também por conta de outras questões. E essas questões envolviam a filha mais velha dele, a Maria da Glória. Já com o irmão dele, né? Quando o Dom João VI morre, no começo de 1826, ele vira automaticamente rei de Portugal também, o Dom Pedro I do Brasil. Ele vira Dom Pedro IV de Portugal. Só que ele convoca o Conselho de Estado, e os conselheiros recomendam a ele abdicar a coroa de Portugal, porque pode pegar mal tanto no Brasil, pode pegar muito mal no Brasil, novamente haver essa ligação tão estreita com Portugal, e pode criar-se o temor de que novamente o Brasil vai virar uma colônia e tudo mais. Então ele abdica o trono em favor dessa filha mais velha dele, a Maria da Glória, a primeira filha dele, a primeira filha, na verdade, viva, né? Ele teve outros filhos que morreram, mas era a filha mais velha dele, da Leopoldina. E aí essa menina passa a ser a rainha Dona Maria II de Portugal. Só que essa rainha era para casar com o tio dela, o Dom Miguel, o irmão mais novo do Dom Pedro. E o Dom Miguel, ele ia ser regente da sobrinha até ela poder ter idade para assumir o trono. Só que ocorre um golpe em Portugal. E esse tio
então é coroado, ele é aclamado em Portugal como Dom Miguel, o rei de Portugal. Então, além de tudo isso que estava acontecendo no Brasil, o Dom Pedro tinha que também cuidar dessa herança do trono dele. da filha em Portugal. Então é por isso que ele acaba abdicando, deixando o filho do trono aqui e indo garantir o trono da filha em Portugal. Foi garantir o trono dos dois filhos, o do Pedro II e o da dela, lá, da menina. Ok. Era o emprego desse povo na época. É isso aí. Bom, Paulo, se você quiser agora divulgar suas redes sociais, seus livros, contatos, como é que compra seu livro, suas palestras, o que você quiser, fica à vontade aí. Tá, obrigado, Daniel. Bom, obrigado inicialmente pelo convite de estar falando com você e o teu público aqui na tua rádio. E os meus canais, assim, se digitar Paulo Rezut, vocês acham tudo no Google. Mas, assim, eu tenho um canal no YouTube onde eu tenho vídeos que vão ao ar pelo menos 3 vezes por semana. Tem vídeo novo no meu canal, no YouTube. Eu tenho o meu Instagram, que também é bem movimentado por lá. Tem o Facebook também. E os meus livros, a coleção A História Não Contada, né? Uma coleção que envolve vários livros. Tem o Dom Pedro I, tem a Leopoldina, Dom Pedro II, o Mulheres do Brasil, A História Não Contada. E tem as cartas do Dom Pedro para a Marquesa de Santos, que é o Titio de Monão. E todos esses livros vocês encontram, agora na pandemia, né? Não tem muita coisa aberta, mas vocês encontram nas grandes livrarias online, hoje em dia para venda. E eu recomendo muito que vocês adquirem, aí depende do CEP de cada um, porque aí tem a questão do correio, mas existe uma livraria online chamada Casa dos Mundos, www.casadosmundos.com.br, que é a livraria da própria editora. Então lá vocês vão encontrar kit com os meus livros com 50% de desconto. Então vale a pena aí. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final da nossa entrevista. Foi muito bom. Obrigado, Paulo Rezut, por sua entrevista. A história do Brasil é, assim, mesmo muito rica e sensacional. E eu, particularmente, aprendi muito com você agora. Sucesso, obrigado, muita saúde, Daniel. E volte sempre. Obrigado, Daniel. Um abraço. Obrigado. Ok. Continue acompanhando a nossa programação. Não saiam daí. Até a próxima. Você acabou de ouvir Splendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Splendor.